hoje a gente vai abordar, né, conversar naturalmente sobre um assunto bem interessante que ainda é bastante discutido, né, entre as pessoas, que é mulheres na literatura brasileira, né, mulheres na literatura, na escrita. Eu queria perguntar para vocês, tipo, para começar, o que vocês acham sobre esse assunto? É um assunto que é muito importante falar sobre as nossas vozes, né? Que foram vozes que foram silenciadas durante muito tempo e até hoje muitas vezes são silenciadas. E falando assim de mulheres na literatura, gente, vamos falar que, sinceramente, quando a gente fala de homens na literatura, vem muitos nomes na nossa mente: Machado de Assis, Luiz de Azevedo, Gonçalves Dias. Só que quando a gente fala de vozes femininas, de quem que a gente lembra? Clarice Lispector, é uma das autoras mais comentadas da literatura brasileira. Então, só por aí, por a gente lembrar de 300 nomes de autores homens e lembrar de pouquíssimos nomes de autoras mulheres, também faz-se necessário esse diálogo, porque até aqui no nosso curso mesmo, né, A gente não vê muita mulher. Não vê muita mulher. Então, só por isso, a gente fazendo o curso de letras, né, licenciatura, a gente, na maioria das nossas aulas, vê sobre autores masculinos, faz cada vez mais presente esse diálogo sobre esse assunto. Então, a autoria feminina, ela começou, não sei se vocês lembram, na matéria de crítica literária, a gente teve uma parte sobre crítica literária feminina. E aí a gente estudou que a autoria feminina, ela começou no século XIX e lá no meados do século XX, ou seja, teve todo um movimento, né, onde as mulheres sempre foram silenciadas, mas elas foram nas ruas e se inscreveram com nomes masculinos, outras enfrentadas com nomes femininos. Mas a literatura feminina, né, das mulheres, ela surgiu no movimento feminista, né, o movimento de igualdade entre sexos. E eu queria saber sobre vocês, o que vocês acham das mulheres escreverem as suas experiências, né, as suas realidades, porque na maioria naquela época, elas escreviam sim sobre as suas realidades, porque elas foram silenciadas tanto no contexto do campo literário, quanto na sua própria realidade, né, o que vocês acham sobre isso? Eu acho interessante porque antes quem tinha assim o direito, né, maior eram os homens, tanto na literatura e em outra área. Então, as mulheres escreverem sobre isso, a gente não pode deixar de lado, porque antes a mulher era tipo submissa, era considerada submissa, ela tinha que ficar em casa cuidando da casa, das crianças, não tinha nem direito de publicar livro. Inclusive, antigamente tinha mulheres que se passavam por autores quando iam publicar seu livro por conta desse preconceito. Então, falar isso nas obras dela é importante, porque isso simboliza, né, a luta delas até onde elas foram para alcançar seus objetivos e enfrentar os obstáculos. E isso representa muita força e resistência. E tem autores importantes, né, como já foi citado, Clarice Lispector, tem Conceição Evaristo, Carolina de Jesus. Essas autores têm obras muito importantes, inclusive nas obras elas representam muito a questão da mulher, da opressão, de tudo que elas sofreram durante esse tempo. Bom, em relação a essa questão da opressão que você falou, bom, desde os primórdios de sociedade, não só em relação à literatura, mas em relação a tudo em volta, a mulher ela sempre teve dificuldade de se encaixar em qualquer atividade, seja ela política ou social, e na literatura não foi diferente. A mulher teve que lutar por muito tempo para conquistar o seu espaço ali na literatura. Como a própria Lara falou, ganhou o seu espaço ali no movimento feminista, que elas tiveram que se juntar, juntar forças para poder se bater de frente com os homens e dizer assim: eu sei meu potencial, eu sei onde eu posso chegar, e por ele com grandes autores, Clarice Lispector, Maria I dos Reis, que mostraram que elas sim têm potencial e que criaram obras muito conhecidas. Então, e essa luta delas vai desde a antiguidade até hoje em dia, e não pode ser esquecido, pois foi um grande marco e deve continuar até os dias de hoje. Sim, porque nesse início, né, como já foi comentado, os homens tinham a maior parte, assim, né, o direito de falar sobre literatura. E eles escreveram muitas literaturas para as mulheres, né, as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa, cuidando das crianças. Só que aí tem essa questão também de contradição, como que um homem vai escrever histórias sobre mulheres para mulheres. Então nasce aí desse movimento a questão também de uma mulher escrever para uma mulher, que é o mais real, porque a gente sempre sabe, assim, às vezes tem a questão da empatia de se colocar no lugar da
curiosidade, vocês acham realmente que isso é de verdade? Mulher só escreve romance? Não, claro que não. Mulher escreve sobre as diversas camadas da sociedade, como já foi citado em alguns episódios anteriores, Maria Firmina dos Reis, que traz essa literatura forte, a literatura negra, que falava sobre a escravidão, não é romance, né? Não é uma história E algo romântica. completamente diferente, entendeu? Não é aquela idealização do romântico, e sim algo que trata a realidade do povo negro. E ela trouxe isso de forma bem caracterizada, de uma forma bem triste, digamos assim, porque retrata a história do povo negro, entendeu? Então não tem nada a ver com romance. Não, mulher não escreve só romance, isso é apenas um mito, E também tem uma obra de Clarice Lispector, que eu acho que todo mundo conhece, A Hora da Estrela, que fala da solidão da mulher, da pobreza também, como eu posso dizer, de como ela era tratada na sociedade, era vista diferente. É as experiências dela, né? Que ela vai falar. Exatamente. Só um adendo, falando sobre a escritora da Estrela, é importante porque os homens escreviam mulheres muito idealizadas, mulheres bonitas, mulheres delicadas e tudo mais. E a Clarice Lispector, com A Hora da Estrela, que é uma das obras mais famosas, inclusive tem filme, gente, maravilhoso, pesquisem, assistam, é muito interessante, segue muito fielmente a obra dela. Fala sobre a questão da solitude feminina. A mulher naquela época principalmente se sentia muito só, porque você não tem uma voz, você tinha vozes que falavam por você não tinha uma voz ativa na sociedade. Então, para esse aspecto, é uma gênia, como todos nós já de letras sabemos, acho que todo mundo admira ela. Gênia foi, tipo assim, um divisor de águas na literatura brasileira feminina. Como até mesmo o Alex disse, né, tradicionalmente as mulheres sempre foram consideradas inferiores aos homens, né? Então, ver que a literatura feminina, né, a mulher da literatura está tomando uma forma, uma representação tão grande, é muito bom e importante para a gente, né? E principalmente para as mulheres escritoras negras, porque apesar de ter todo aquele caminho, longo processo das mulheres escreverem, a gente sempre vê mulher branca, né? As mulheres brancas sempre foram as primeiras a correr. E as mulheres negras, gente, elas também foram bastante silenciadas nesse processo. Vocês falam sobre isso? E eu acho que silenciado duas vezes mais, porque tem a questão de ser silenciada porque você simplesmente ser mulher, e tem a questão de ser Porque é silenciada negra. ainda mais porque é negra. Então foi um espaço muito mais também difícil de ser conquistado, entendeu? Porque às vezes para uma mulher branca já era difícil. Você imagina para uma mulher negra naquela época e até os dias atuais. Só que Conceição Evaristo conseguiu mudar muito esse conceito. É uma autora maravilhosa também, que fala sobre a mulher, as vozes da mulher, fala sobre a literatura negra, e é muito importante falar sobre isso. Maria Firmina dos Reis também, ela foi muito importante nessa questão da resistência da mulher negra. Sim, ou seja, né, ao longo da história das mulheres, elas sempre precisaram lutar muito para conquistar um espaço, seja votando, seja escolhendo o seu próprio marido, a sua formação e até a sua própria forma de escrever. Você está com uma indicação aqui pra gente de alguma autora, a escritora, para eles procurarem? Sim, vários autores